Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pós-jogo aí, Corinthians 0, Botafogo 1, pelo Campeonato Brasileiro, né? Mais um jogo sem marcar do Corinthians dentro da competição, acho que são o quê? 7 rodadas, né? Fez gol apenas em um jogo, né? Venceu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro. Situação delicada do Corinthians na competição, né? Pela dificuldade que vem encontrando frente a seus adversários. Confesso que eu tô bastante frustrado com ontem, né? Mas ao mesmo tempo, sabe quando você tá meio reticente com o que vai acontecer, né, na partida, né? Eu achava que poderia ser um jogo que poderia dar uma virada de chave nesse time do Corinthians, né? Porque pegou adversários mais fracos e venceu nas últimas partidas, né? E o Botafogo é uma boa equipe. Então, se a gente conseguisse uma vitória frente ao Botafogo, eu acho que a gente poderia mudar a percepção, pelo menos a minha percepção quanto a esse time do Corinthians, né? Eu vi muita gente empolgada com as vitórias do Corinthians sobre a América de Natal, argentinos, né? O próprio Racing em Montevidéu. Eu, por outro lado, sempre tive bastante pés no chão, né? Pelo nível dos adversários, tá ligado? Da mesma forma que eu não achava o time do Corinthians um lixo quando perde qualquer jogo, eu também não acho o time do Corinthians mil maravilhas quando vence qualquer jogo, né? Existem adversários e adversários, né? Situações e situações, né? Então eu tava bastante preocupado para esse jogo, porque por mais que eu achasse que poderia dar uma virada de chave, eu não sabia se ia conseguir, e realmente não conseguiu. A equipe do Botafogo venceu a gente, né? A gente não jogou... Quer dizer, o jogo não foi bom tecnicamente, né? Foi um jogo bastante travado, bastante duro, né? Como eu tinha projetado que seria mesmo, né? A equipe do Botafogo é uma equipe rápida, uma equipe forte fisicamente, né? E, enfim, o Corinthians é uma equipe nova, né? Às vezes eu acho que peca um pouquinho em ser forte fisicamente, né? Fora que eu também achei... Assim, eu não quero entrar no campo do faltou raça, sabe? Os caras tá de vagabundagem. Não é isso. É que eu acho que faltou um sentimento ali, uma sensação de urgência dessa equipe do Corinthians, tá ligado? Cara, era um jogo muito importante, sabe? E eu achei que o time do Corinthians, além de não ser mil maravilhas, né? É uma equipe em construção ainda. Eu não sentiu, sei lá, a urgência pra vencer esse jogo, tá ligado? Por exemplo, na minha cabeça, pô, legal, passou pelo Racing em Montevidéu, em primeiro no grupo da Sul-Americana, né? Era importante. Mas, mano, eu já tava classificado já na Copa Sul-Americana, né? Eu acho que esse jogo de hoje, de ontem, né? Era mais importante, cara. A gente tá muito mal no Campeonato Brasileiro, entrou agora na zona de rebaixamento. Claro que é importante avançar nas Copas, cara, mas, cara, vai passar dificuldade no Brasileirão, mano. É uma equipe totalmente nova. E se você for seguir as coletivas do Antônio Oliveira, ele vai dar aquelas desculpas do tipo, equipe A tá mais bem preparada, equipe B tá mais bem preparada, há muito tempo treinando já. Então, que nem o Fortaleza, o técnico tá não sei quanto tempo no cargo. O Flamengo, uma super equipe. O Bragantino, uma equipe aí que tá com o mesmo técnico também há um tempo. O Atlético Mineiro, é a melhor equipe uma das melhores equipes do futebol brasileiro nos últimos 3 anos. Então, assim, com esse discurso também do Antônio Oliveira, eu já sei o que ele ia falar, eu nem vi da coletiva pós-jogo contra o Botafogo aí, mas provavelmente ele vai tocar nesse assunto, né? Enfim, só que assim, cara, já que não dá pra jogar de igual pra igual com essas equipes que estão muito mais bem preparadas do que a gente, será que não dá pra bolar outro sistema, cara? Porque eu concordo, o Corinthians realmente tá abaixo de todas as equipes, né? Mas isso não impede de um Criciúma da vida ir lá na arena do Atlético Mineiro e ganhar dos caras. Hoje parece que o Corinthians só vai ganhar de um time que ele é muito mais forte, e se ele pegar um time mais forte do que ele, a gente vai perder. Parece que não tem nenhuma chance, tá ligado? Parece que é totalmente o correto acontecendo, né? O Corinthians parece que não oferece dificuldade, né? Não ontem, especificamente, eu digo, né? Mas em questão dos resultados contra equipes mais bem fortes, mais bem preparadas, né? Do que o Corinthians, como o caso próprio do Botafogo aí, né? Estive na Neoquímica Arena ontem, né? Com alguns amigos meus. Noite fria em São Paulo, né? A Fiel colocou 41 mil torcedores para acompanhar essa peleja aí. Enfim, né? Corinthians aí do Antônio Oliveira foi a campo com o Carlos Miguel no gol, no lateral direito o Mateuzinho, até pela lesão do Fagner contra o Racing, né? A dupla de zagueiros Félix Torres e o Kaká, no lateral esquerdo o Hugo. O Ranieri de primeiro volante, né? Ele manteve a equipe aí que foi bem contra o Racing, né? Brando Bidon
de segundo volante, o Garro centralizado, o Coronado de ponta direita, né, meia direita, o Wesley de ponta esquerda e o Yuri Alberto de centroavante, né? Durante o jogo, o Coronado e o Garro foram se alternando nas posições, né? Enfim, cara, eu acho que uma característica que ficou bastante evidente para mim nesse jogo foi e é a questão da velocidade dos passes do Corinthians, né? Você pega o Botafogo ali que ele parece exatamente saber o que fazer, fora que eles estavam jogando numa postura mais no contra-ataque, né? O Corinthians domina muito a bola, 2, 3 toques na bola para poder fazer um passe tipo super previsível, sabe? É nesses pequenos critérios, cara, que você vê o senso de urgência também da partida pros jogadores, tá ligado, mano? Sei lá, tenho pra mim que não foi encarado da forma que deveria ser encarado. É um puta jogo difícil, tá ligado, mano? Enfim, a velocidade também pra cobrar as faltas também, esse tipo de coisa. Eu não sei, não me parecia que... Na minha cabeça era um jogo importante pra todo mundo, parecia que não, tá ligado? Além do aditivo, né, de não ser uma equipe ainda tão boa, a equipe do Corinthians que está em construção. Enfim, pode ser apenas uma sensação, né? Mas é o que ficou na minha cabeça, né? O jogo ficou bastante travado, o Corinthians não conseguiu criar praticamente nada na primeira etapa. O Coronado agora que pegou uma equipe mais forte, a gente viu que, da mesma forma que eu não achava ele um lixo quando ele não estava jogando, não tinha nem como avaliar o cara, ele também não era um gênio da bola por ter jogado bem contra o Racing em Montevidéu, sabe? Contra o Botafogo ele já ficou um pouco mais desaparecido, não conseguiu jogar tanta bola. Isso também não transforma ele no lixo de novo, não é isso, tá, rapaziada? É o que eu tô falando. Você vê o nível do seu time quando você enfrenta os melhores times do seu ambiente, né? E qual que é o ambiente do Corinthians? É o Campeonato Brasileiro, onde ele vai ter mais jogos durante o ano, né? Então ali você mede a força da sua equipe. Fora que, ultimamente, cara, tanto Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, quando fecha o cerco final, tem 2, 3 brasileiros ali na semifinal, né? Então, assim, os maiores desafios estão aqui no Brasil. De novo, eu acho que é importante você ser testado aqui no Campeonato Brasileiro. E por enquanto, cara, tá terrível, né? Enfim, foi um jogo bastante brigado, muita bola dividida, né? Um jogo lento. O Botafogo foi ter uma chance boa, acho que na casa dos 20, num contra-ataque onde o cara finalizou de cabeça na pequena área ali do Corinthians e passou pertinho. O Corinthians respondeu com uma roubada de bola no meio campo, saiu rápido, né? O Raniel e o Wesley. O Raniel acho que tentou devolver o passe pro Yuri ou pro Wesley, mas enfim, o goleiro dos caras pegou. Talvez tenha sido a melhor chance do Corinthians, mas foi um jogo bastante parado. Não aconteceu muita coisa na primeira etapa, né, cara? Aí pro segundo tempo, o Corinthians ainda não conseguiu fazer muita coisa, o Botafogo tava chegando com chutes de fora da área, até que uma bola que o Corinthians perde no meio campo, acho que foi com o Garro, eles armam um contra-ataque, eles são muito bons de contra-ataque, né? Armam um contra-ataque, cruza a bola na área ali rapidamente, o Júnior Santos, eu acho, só escora, né, faz Botafogo 1-0 em cima do Corinthians, né, cara? E a Botafogo ficou pregado lá atrás para sair mais contra-golpes, né? O Antônio Oliveira mudou a equipe, né? Tirou o Wesley, que fez um péssimo jogo, né? Colocou o Gustavo Silva. Mais pra frente ele sacou o Breno Bidon e colocou o Romero, né? Aí ele trouxe o Coronado para jogar de meia junto com o Garro. E já na parte final do jogo ele colocou, faltando acho que uns 15, ele colocou o Fausto no lugar do Mateuzinho. Eu não entendi muito bem o que ele quis fazer. Eu acho que ele queria ganhar segundas bolas, porque ele fez tipo uma espécie de linha de 3 lá atrás, né? O Raniel desceu, ficou com o Torres e com o Kaká. O Hugo virou meio que um ala, né? O Gustavo Silva na direita. E aí ele povoou ali o meio campo ali com o Coronado, Fausto, Rodrigo Garro, né? Mais à frente deles o Yuri Alberto e o próprio Romero, né, rapaziada? De fato, eu até tava conversando com os amigos meus durante o jogo, né? O Corinthians nunca, sei lá, não ganha segundas bolas, né? Você pode ver que a bola tá sempre com o adversário. Não é uma questão só do Antônio Oliveira, tá? Os últimos técnicos que passaram pelo Corinthians também enfrentaram esse mesmo problema. Acho que falta essa parte dessa combatividade ali nas segundas bolas, né? Quando entrou o Fausto ali, ele até, se você for ver os lances, né? Ele teve até bastante espaço, finalizou 2, 3 vezes, né? Finalizou mal. Mas você pode ver ali que a ideia até que deu relativamente certo, né? O Corinthians começou a ganhar segundas bolas, né? O problema foi ter caído todas elas no pé do Fausto Vera, né, cara? Mas enfim, jogo muito ruim do Corinthians, tá? O jogo foi ruim tecnicamente, né? O Corinthians teve uma chance, cara, que foi um bolão que o Garro meteu pro Yuri Alberto, ele deu uma passada errada ali, mas ele finalizou muito bem, tirou do nada a finalização, passou pelo zagueiro, pegou no goleiro e pegou na trave ainda, né? E, enfim, não foi o suficiente. O Corinthians ainda
tentou uma mini pressão, né? Deixou o Botafogo acuado, começou a fazer as jogadas com os zagueiros, né? O Corinthians estava bem alto já no final do jogo, mas não foi suficiente, cara. O Botafogo acho que foi melhor no jogo, tá, rapaziada? Assim, pela ideia de jogo, me parecia muito mais bem pronto para o que eles queriam fazer, né? O Corinthians aí caiu na dura realidade da situação que ele se encontra, né? Enfim, a verdade é que o próximo jogo contra o Goianiense, por exemplo, vira de suma importância uma vitória, né, cara? Porque o adversário tá abaixo da gente na tabela. A gente não pode nem pensar em empatar, cara. Porque se a gente for seguir o critério do Antônio Oliveira, que a gente vai pegar, não vai conseguir vencer as equipes que são mais fortes do que a gente, sobra o quê? Sobra o Juventude, que a gente já perdeu, Goianiense, Cuiabá, Vitória. Acho que é isso, né? Não sei se tem outra equipe muito mais fraca do que a gente, tá ligado, mano? A gente venceu o Fluminense, também tá lá embaixo. Então, vamos ver, né? Precisa melhorar muito, cara, a equipe do Corinthians. A gente também precisa melhorar o senso de urgência, né? Eu senti, sim, um oba-oba, não dos jogadores do Corinthians, mas da torcida, talvez, com essas 3 vitórias consecutivas. Eu também fico feliz, cara, mas não era parâmetro, mano. Eu tava bem acordado com a realidade do Corinthians. Tanto é que eu esperei por esse jogo aí de ontem, né? Partida ruim, jogo ruim e resultado pior ainda, né, rapaziada? Carlos Miguel não tem muito o que falar, foi útil enquanto foi exigido ali, o cruzamento e tal, saiu bem. O gol ele não teve culpa, o Botafogo também nem criou tantas chances assim, como eu disse, não foi um jogo cheio de oportunidades, né? Foi mais um lá e cá, assim, um jogo bastante preso. O filho da puta do Daronco também fudeu com a partida. O goleiro do Botafogo fez cera desde os 15 do segundo tempo, tá ligado? E não deu cartão amarelo. O Daronco também é um pau no cu, né? Ele quer aparecer no jogo às vezes, dá palestrinha com os jogadores, né? Enfim. O Mateuzinho não fez um bom jogo, né? Muda bastante a característica quando joga o Fagner ou o Mateuzinho. O Mateuzinho é mais um cara que ele tenta se projetar mais, né? Tenta fazer esse esticão na ala direita, né? Enquanto o Fagner, ele trabalha mais a jogada por trás, né? Como se fosse um meio campista ali, né? Como o Corinthians estava indo, né? Durante os últimos jogos, eu tinha até comentado com vocês aqui no vídeo que o Coronado tava para ser titular, né? É interessante a ideia de jogar Fagner, Garro, Coronado, Breno Bidon, todos perto, né? Um do outro. O Mateuzinho já muda um pouco a característica, né? Não foi bem. Félix Torres e o Kaká, às vezes também dão umas desligadas na partida, né? Enfim, não foram bem também. Tiveram que correr para trás em algumas situações, né? Diferente do Botafogo, que você vê que tava mais bem preso no campo, né? Enfim, não dá pra botar a minha culpa nos zagueiros, né, pela derrota, né? Mesma coisa do Hugo ali, fez uma partida bem irregular pra ruim ali, né? Acho que não tem nem muito o que falar do Hugo. O Ranieri é sempre um dos melhores em campo, em parte do Corinthians, né? Faz desarmes, né, e tudo mais. Embora o Corinthians, deu a sensação que o Corinthians ficou mais com a bola nesse jogo, né? Depois eu preciso ver a porcentagem. Então ele ficou um pouco mais inútil, o Ranieri, né? O Breno Bidon, a partida discreta, não fez muita coisa. O Garro, cara, como sempre, é o que eu gosto do Garro, cara. Às vezes ele não joga bem, como não jogou ontem, né? Mas ele não se omite. Pega a bola atrás, carrega a bola, tenta fazer as jogadas, tenta dar os passes pra frente, né? Eu nunca acho uma partida tão péssima do Garro como, por exemplo, sei lá... Vamos lembrar de meias aí que passaram no Corinthians que eram totalmente... que sumiam no jogo. Luan, por exemplo, Sornossa, o próprio Juliano, né? Que são caras que eu achava eles mais omissos, né? O Garro eu não acho ele omisso. Às vezes ele não consegue jogar tão bem como não jogou ontem, até pela marcação. Mas ele sempre entrega a vontade em campo, né? O Igor Coronado, também desaparecido no jogo, né? Mal tocou na bola, tem a sensação. Enfim, precisa de mais repetição, essa formação aí que o Antônio colocou. Pra mim ainda é a formação ideal, com esses 2 meias. Mas, de novo, os adversários que a gente pegou anteriormente não eram padrão, né? Não era um adversário padrão aí pra gente entender como tava o nível do Corinthians. O Wesley ele é nossa arma de desafogo, né, cara? Nosso motorzinho, né? Quando ele não tá bem, o Corinthians dificilmente cria alguma coisa, né? Tomou muitas decisões erradas durante o jogo. É claro também que a defesa do Botafogo é boa também. É um time rápido, forte, né? E o Wesley é um menino, ele vai oscilar, com certeza, né? Mas ele não tomou as melhores decisões. Fora que o Wesley, ele é um cara que ele peca muito na hora de voltar pra ajudar na marcação, né, cara? Ele dá um problema já antigo dele já, né? Não é de agora, né? Quando ele consegue compensar lá na frente, beleza, mas hoje não foi o caso. O Yuri Alberto, cara, batalhou bastante. Eu tava até conversando também com os amigos meus, né?
O Yuri é o único da frente ali que realmente tenta sempre fazer a marcação alta, cara. Você vê que ele dá um calor nos adversários ali. Às vezes eu acho que o Corinthians peca nesse sentido, sabe? Às vezes quer fazer a marcação alta, às vezes não tá muito afim, parece, tá ligado, mano? Não sei se é a ordem do técnico, não sei se são os jogadores, porque assim, mudou o escopo de jogadores no Corinthians e às vezes parece o mesmo tipo de marcação alta, que às vezes funciona contra o Fluminense, ou um outro jogo também contra o Argentinos, por exemplo, mas contra o Botafogo você não viu algo mais frenético como eu queria. De novo, talvez seja a falta de urgência que o Corinthians deu pra essa partida, né? Mas o Yuri lutou muito em campo, foi o que teve a melhor finalização que pegou na trave, né? O Yuri é meio estabanado às vezes, atrapalha, mas de longe talvez tenha sido um dos menos piores em campo do Corinthians, tá? Pela vontade e entrega que teve. Os caras que entraram, o Gustavo Silva entrou melhor que o Wesley até, tentou fazer algumas jogadas no segundo tempo ali, correndo pra linha de fundo. O Romero também teve uma boa chance, esqueci de comentar no segundo tempo, né? Ele recebe o passe, consegue se livrar da marcação e chuta reto, né? Tipo, tudo feio. Parecia que ele ia fazer um puta golaço. Acho que nem foi pros melhores momentos esse lance, né? E também o Fausto Vera ali, que finalizou mal até, né? Eu acho que foi mais acerto do Antônio, a ideia que ele teve ali, porque o Corinthians realmente começou a ganhar umas segundas bolas ali com o Fausto Vera, tanto é que ele teve espaço para finalizar e pegar as bolas ali de frente da área, né? Beleza, isso deu certo. Mas o Fausto Vera talvez não seja o cara mais adequado para fazer esse tipo de jogada, né? Pra ele ser o craque do time ali quando entra, né? Finalizou e tal, apareceu, mas o Fausto Vera não joga bem há muito tempo. É isso, rapaziada. Jogo ruim, como eu disse. Tô preocupado realmente com o Brasileirão, tá, cara? Eu não quero ser um agente apocalíptico do rebaixamento, não é isso. É porque é uma conta simples, cara. Você pega os times que a gente jogou e perdeu, e os times que a gente jogou e ganhou, primeiro que você tem uma vitória. E segundo que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro são equipes mais fortes do que o Corinthians. Seja por elenco, ou seja também pela questão de tempo de trabalho e tudo mais, né? Que batem muito na tecla. O Corinthians ainda precisa de tempo. Só que é o Brasileirão, cara. Tá na zona de rebaixamento, o Corinthians precisa dar uma resposta urgentemente no Brasileirão e colocar como prioridade máxima agora, cara. Precisa muito. Tem o Atlético Goianiense fora de casa, depois já tem o São Paulo em Itaquera, né? Então vamos avaliar caso a caso aí, mas eu acho que tem que estar com o sinal vermelho já, rapaziada. É isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians.